Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Crypto News, o programa da BMC News aí, focado no mundo das criptomoedas. Hoje em edição especial, sexta-feira aí agora, são 6 horas e 54 minutos no horário de Brasília aí, né? Aí a gente vem junto nessa sexta-feira aqui comentar um pouco sobre o mundo do Bitcoin, do Ethereum, inclusive você que tá aqui, ó, com a gente. Vamos chegando mais aí, sinta-se em casa, pegue o seu sofá aí, sua cerveja, seu vinho, vamos que vamos, hein? Ó, o Andradas aqui com a gente, o Gustavo Henrique, o professor Daniel Vicente, a própria Giovanna Locatelli, que estava agora há pouco no BMC Connection, o MPK falou, agora é o programa do Rafa, quero aprender sobre esse negócio de cripto. Chega mais, MPK, sinta-se em casa, mande sua pergunta. Ó, deixa eu até mandar aqui pra galera aqui, ó, o Fábio Vitor falando que o Nelson é ninja, né? O Nelson que estava lá no programa da Giovanna, inclusive um programa sensacional com o Alex, com o Nelson, com o Gustavo Aranha lá da Geocapital e também com a grandíssima Giovanna Locatelli, que eu admiro demais, lá dos Estados Unidos. O Pedro Collier aqui, muita gente aqui com a gente. Salve, salve. O Lucas Coure aqui com a gente. E aí, galera, tudo certo? Bom, hoje eu vou conversar com o Paulo Aragão, lá da Criptofácil. Inclusive, deixa eu ver se ele já está aqui com a gente, pra gente começar a bater já um papo. Fala, Paulo, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Crypto News. Fala, meu amigo Rafael, como é que você tá? Tudo bem? Antes de mais nada, cara, eu gostaria de agradecer aí o convite para poder estar participando dessa conversa e para quantas mais pessoas a gente puder falar sobre cripto, melhor. E eu vi que tem gente falando que quer aprender sobre cripto, então vamos nessa. A ideia do programa é justamente essa, ser uma grande roda de conversa entre quem não entende de cripto, quem gosta de cripto, quem não gosta de cripto, quem entende muito, quem entende mais ou menos, quem só é curioso, quem é investidor, quem não é, enfim, é para todo mundo estar aqui para a gente bater um papo sobre cripto, porque é um mercado muito novo e o conhecimento só é gerado quando a gente conversa, quando a gente, né, tem diálogo. Bom, deixa eu só passar rapidinho a cotação aqui das criptomoedas, né? Nesse momento o Bitcoin em queda de 1,28% aos 64.421 dólares, o Ethereum caindo 1,56% aos 4.686 dólares. A gente tem Binance Coin caindo 0,91% aos 627 dólares, né? Solana caindo 1,8%, Cardano 1,32% de queda, enfim. Então, ó, galera, vocês que estão chegando aí, ó, venha e mande sua pergunta aí, não importa qual seja. Pode ser a mais básica até a mais complexa aí. Inclusive, viu, Paulo, se mandarem alguma criptomoeda que você não saiba, não tem problema você falar que não sabe, tá? Tipo, isso é uma coisa que a gente deixa bem aberto aqui pra gente conseguir né, bater um papo, porque tem muita cripto. Esses dias mandaram uma cripto nem que tinha sido lançada 5 dias antes do programa. Falei, cara, não tem a mínima chance de eu saber qual é essa criptomoeda nesse momento, mas a gente aprende, a gente estuda, a gente vai junto. Enfim, Paulo, deixa eu começar. A gente sempre abre caixinha, né, Rafael, de pergunta. A gente sempre abre caixinha de pergunta e acontece muito isso que você falou, que é vir alguns criptoativos, assim, que eu costumo chamar de exóticos, que são aqueles que são muito recentes ou então são aqueles que a gente sabe que não tem muito futuro, assim. Só pela receita que ele vem, a gente já sabe que ele não vai ter muito futuro. Então pode ficar tranquilo que se eu não souber, eu vou falar com muita tranquilidade. Show de bola, então vamos que vamos. Bom, eu queria começar então falando sobre o assunto da semana do mundo das criptomoedas. Quer dizer, tem alguns assuntos, né? Porque criptomoeda não fecha nunca, então a gente tem muito assunto aí polêmico. Mas o primeiro deles, né, das últimas 2, 3 semanas, foi a alta histórica do Bitcoin. Bitcoin voltou aí à casa dos 68 mil dólares, 67.800 e pouquinho, quase 68 mil dólares, enfim, aí no seu all-time high, né? No seu recorde histórico. E aí, Paulo, você acha que agora o Bitcoin deslancha ali para os 100 mil dólares, 120 mil dólares? Para onde você vê essa perspectiva? Ou hoje ele está em queda, né? Ou você acha que se ele ali perder o suporte dos 64 mil dólares, ele pode acabar desencadeando para uma queda aí forte? Então, essa semana realmente teve a all-time high, né? Que é a alta máxima histórica. Ele atingiu 69 mil dólares, na verdade, o Bitcoin. E grande parte dessa alta foi causada realmente por diversos fatores, né? A aprovação do ETF americano certamente é um deles. O alto apetite dos consumidores americanos por esse ETF é um outro fator, né? Foi um ETF de muito sucesso, foi o segundo ou terceiro ETF mais comercializado na primeira semana na história. Tem grandes lojas, grandes varejistas, como a própria Amazon, cogitando passar a aceitar cripto como um meio de pagamento de forma direta. Diversos agentes institucionais entrando no meio cripto, então tudo isso acaba contribuindo para essa alta máxima histórica, né? A gente vem ao longo do tempo, desde a criação das criptomoedas ali em 2008, né, que no caso a primeira foi o Bitcoin, a gente vem em uma tendência de alta, né?
E sobre o que vai acontecer agora depende muito de qual é o prazo, de qual é o tempo que você está levando em conta. Se a gente pensar no curto, médio prazo, é natural que possam ocorrer oscilações, variações, porque a gente está num período que a gente costuma falar que está muito esticado, né? O gráfico esticou muito, está até quase verticalizado em alguns momentos. Só que de longo prazo, no longo prazo a tese continua a mesma. Eu acredito que em relativamente curto período, assim, entre 1 e 2 anos, que para cripto eu chamo isso de médio, assim, 1, 2 anos, a gente vai sim conseguir assim, os 100 mil dólares, e a gente tem inclusive teorias. A principal delas é o Stock to Flow, por exemplo. Eu não sei se alguém já explicou aqui em algum Crypto News, alguém já chegou a falar. Eu vi que a Tata Satter veio aqui um dia desse, talvez ela tenha comentado. Tem um modelo econômico que é chamado Stock to Flow, que é o que tem a ver com a escassez do Bitcoin, né, em si, e a alta demanda que ocasionam essa valorização. E esse modelo, por exemplo, esse modelo que foi criado para o Bitcoin, estipula que no final do ano vai bater 120 mil dólares. Eu acredito 100%? Sendo bem franco com você, não. Eu acho até que num curto, médio prazo a gente vai enfrentar a oscilação. Mas no longo prazo, 1, 2 anos, eu acho que a gente chega lá sim. Então, eu mantenho uma parte relevante do meu capital em cripto. Até usando o programa anterior que estava acontecendo, o programa da Giovana, o Nelson, ele falou que ele não gosta muito daquelas divisões em pizza porque são bags diferentes, né? O que você aporta no fixo, o que você aporta no variável, que quando você bota em um único gráfico, você acaba misturando tudo. Eu concordo integralmente com ele. Eu acredito muito na tese das criptomoedas, então eu tenho uma exposição significativa, mas isso não quer dizer que eu só tenho criptomoeda, ou então que eu não tenho uma renda fixa, por exemplo, para usar como uma reserva de emergência ou algo do gênero. Sensacional, sensacional, ô Paulo. Muita gente aqui mandando mensagem. O Marcelo Alves falando: eu tenho Bitcoin e a moeda virtual do São Paulo. Olha, não sei como é que é essa coisa da moeda virtual do São Paulo, viu, ô Marcelo? Mas se foi qual o desempenho do time no Campeonato Brasileiro, o meu Santos, hein? Tá complexo o negócio, tá difícil aí pro torcedor. Eu sou vascaíno, eu não posso falar nada. Ih, você é Vasco? Pô, eu tenho maior condolência a teu time, viu? Se eu virar a câmera pra cá, você vai ver os escudos do Vasco nessa parede. Aqui é Bitcoin e do lado é Vasco. Sensacional. No caso, eu tenho uma situação, a gente estava até falando esses dias, né, que o pessoal estava falando que no Rio de Janeiro não tinha a doença da vaca louca, e sim a doença do Vasco louco. Mas que, aqui no chat ontem, porque o pessoal estava pirando a cabeça por causa disso. E aí eu falei que eu estou numa situação meio complicada com o Vasco, porque eu sou santista e eu adoro o Vasco. Tenho um tio que é vascaíno, enfim, o Vasco, assim, eu tenho assim, um carinho enorme pelo torcedor do Vasco, pelo Botafogo, enfim. E se vocês forem bem, eu fico feliz por vocês, enfim, tal, sobem em divisão, o Vasco é um clube enorme. Só que, se vocês forem mal, igual tem ido, e não vai subir, vem o Cano pro meu time. E eu quero o Cano, porque eu preciso de um atacante. Enfim. Será que o Cano vai? Mazuco já saiu do Santos, hein? Verdade. Sensacional. Muito bom. Ó, o jovem empreendedor aqui mandando que o mercado financeiro tem várias oportunidades sobre a B3, hein? Ele está comentando sobre a fala lá do Nelson, lá do programa da Giovana. Rui das Neves também aqui com a gente. Ó, o MPK falou aqui: tenho 46 anos, sou conservador, mas fui vencido. Dei o primeiro passo, abri uma conta essa semana numa corretora de criptomoeda. Vou comprar um tiquinho, porque o gráfico me assustou. Tá em direção muito à lua. Vocês têm alguma sugestão de cripto para eu começar? Excelente pergunta de um investidor iniciante. Ele começa por onde, na sua opinião, Paulo? No Bitcoin mesmo? Então, na minha opinião, sim, começa no Bitcoin, que é a primeira criptomoeda descentralizada, a mais tradicional, a mais consolidada. Dentro do universo dos criptoativos, o Bitcoin ele chega a ser já o que a gente chama de conservador, né? Porque o Bitcoin ele é mais consolidado, então ele é uma exposição conservadora. Mas sem sombra de dúvida, para quem está começando agora, o que eu recomendaria seria: se exponha a Bitcoin enquanto você estuda sobre criptoativo de uma forma geral.
criptomoedas, criptoativos não são pós-mágicos, né? A gente está vendo muito influencer, na verdade, possivelmente vendendo ilusões, assim, para vender curso, esse tipo de coisa. Então, é sempre tomar muito cuidado, porque não é uma fórmula de enriquecimento rápido. Esse comentário que ele falou que o gráfico assustou, indo à direção à lua, é um comentário perfeito. E tem que assustar mesmo, assim, você tem que começar se expondo de pouquinho em pouquinho até você saber o que você realmente está fazendo. E não importa em que estágio de investimento você esteja, em estágio de conhecimento de cripto você esteja. O que eu sempre recomendo que você faça é preço médio. O que é preço médio? Vamos supor que você tem, sei lá, 10 mil reais para investir. Você não chega e compra 10 mil reais de uma vez única. Você compra R$1.000 a cada semana. Então você não corre risco de você aportar todo o seu capital na alta máxima histórica, por exemplo. Então você consegue aproveitar as oscilações do preço. Depois do Bitcoin, mas eu não quero colocar só em Bitcoin, eu quero dividir em mais uma. Vai no Ether, vai no Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mercado, segundo mais sólido e com uma proposta completamente diferente da proposta do Bitcoin. Então, seriam, sem sombra de dúvida, os dois criptoativos que eu falaria para um iniciante começar a se expor. É claro que existem outros projetos interessantes? Existem, sem sombra de dúvida. Mas para quem está começando agora, eu falaria para se expor nesses dois e depois de se expor nesses dois, estudar o mercado, entender um pouquinho mais, e aí você consegue decidir em qual outro você se expõe. Show de bola, ô Paulo. Inclusive falando, né, sobre as maiores criptomoedas do mercado, né, a gente tem ali o Bitcoin, né, igual você falou, que tem um valor de mercado de mais de $1 trilhão, né, 1,22 trilhão de dólares, que é um negócio absurdo, né, inimaginável. Só que também tem ali o Ethereum, né, e muita gente gosta de Ethereum. O Ethereum, inclusive, hoje aos $4.686, né, uma queda de 1,56%. O Ethereum que esses dias, inclusive, bateu o all-time high também, né, bateu aí seu recorde histórico. Hoje, de novo, né, recorde atrás de recorde, né, tipo o Santos. Mas aí, qual que é o ponto? O grande Caio Vicentino, que eu recebi ele, inclusive, faz pouco tempo aqui na BMC, ele estava fazendo uma análise que, na opinião dele, o Ethereum ainda tem muito espaço para crescer, acho que $40 mil ainda na visão dele. Você concorda com essa análise de que o Ethereum ainda tem multiplicadores muito interessantes para o investidor? Porque o cara que entra em Bitcoin hoje, ele esbarra em duas coisas, né? Primeiro que ele tem que entender sobre o negócio, né? Ele tem que, enfim, né? Tem aquela questão se o cara é muito conservador, ele vai meio que de pouco em pouco e tal. Só que para o Bitcoin valorizar 100%, igual a pessoa geralmente entra em criptomoeda querendo, né? O risco-retorno enorme, o negócio tem que ir a $120 mil. Né, que é um preço mais complicado. O Ethereum hoje precisaria ir a $10 mil aí para valorizar mais 100%. Você acredita que o Ethereum consegue chegar nesse preço aí em algum momento? Então, eu conheço o Caio, adoro o Caio, grande amigo meu, inclusive. E antes de falar do Ethereum, né, do Ether, eu preciso até fazer um disclaimer, fazer um aviso. Eu gosto tanto do Ethereum, da rede Ethereum, que o nome da minha gata é Ether. Então, eu sou até um pouco suspeito para falar do Ethereum. Eu gosto bastante do criptoativo Ether, porque o pressuposto dele, a premissa dele é completamente diferente da premissa do Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado para quê? Para replicar as características do cash, do dinheiro em espécie, em um ambiente digital. Uhum. O Ethereum ele não foi criado com o objetivo de ser um meio de pagamento. O objetivo do Ethereum é ser uma plataforma de computação descentralizada, onde os desenvolvedores conseguiriam desenvolver as suas aplicações, desenvolver as suas soluções e rodar em cima da blockchain do Ethereum. Tanto é que a gente tem diversos tokens, diversos protocolos, inclusive o DeFi, né, que é o que está na moda agora, que é o Decentralized Finance, que roda principalmente em cima da blockchain do Ethereum. Então, o objetivo do Ethereum é diferente, então isso já faz ele ser descolado do Bitcoin, né, digamos assim. Ele não é dependente do Bitcoin. E sim, eu acredito que o Ethereum ainda tem muita margem de crescimento. É claro que tem isso que você falou, né, do percentual de crescimento, que para o Bitcoin dobrar, para ser 100%, ele precisa ir para nesse momento a quase $130 mil. Mas também, se a gente olhar num passado recente, ali em março de 2020, talvez, quando a gente teve aquela corrida por liquidez em todos os mercados globais, o Bitcoin chegou a bater $3 mil. Né? Então, a gente já está também numa escalada muito grande e num passado recente.
É claro que a gente sabe que ganho passado não necessariamente vai ser ganho futuro, né? Não necessariamente vai se replicar. Então, o Ether pode sim valorizar muito, mas eu também continuo acreditando bastante na valorização do Bitcoin. Show de bola. Ó, inclusive, deixa eu só fazer um disclaimer aqui que eu errei por bastante, inclusive, a análise do Caio aí, viu? O Caio tinha colocado no Instagram dele uma matéria de um analista, né, o Tasso Lago, que é da Financial Move, falando que o Ethereum poderia subir mais de 100% e passar dos 12 mil dólares. Mas, enfim, isso não afeta a nossa... É que eu falei 40 mil dólares. Eu falei, nossa, mas 40 mil dólares é muito esticado, peraí. Aí, enfim... Mas no longo prazo, talvez você esteja certo. Eu não consigo falar que você não fez uma previsão que você vai cravar em algum momento. 12 mil dólares, para mim, é factível em um prazo até relativamente curto. No início desse ano, fizeram uma... De novo, a gente sempre tem uma caixinha de pergunta, né? E as pessoas falaram pra gente, você acha que é possível o Ether bater 5 mil dólares esse ano? Tava valendo cerca de 2.200. Falei, então, possível é. Possível é, mas é difícil. Agora a gente está vendo que a alta máxima histórica foi 4.800 e uns quebrados ao longo dessa semana. Então talvez bata sim 5 mil dólares. Eu até torço que bata, eu até torço que ele... E caímos. O pessoal que não gosta de Ethereum acabou de cair, o grande Paulo Aragão. Alô, brincadeira, gente. Ele vai voltar daqui a pouquinho, fiquem tranquilos. Eu tô aqui. Pessoal aqui. Ó, tá aqui? Tá aqui? Ô, Paulo. Tudo certo aí? Ó. Opa, agora voltou, né? Agora foi. O Warren Buffett não gosta de criptomoeda, né? Ele começa a comprar aqui as companhias brasileiras e corta a internet. É brincadeira, gente. Um beijo pro Warren Buffett, mandou derrubar. Mandou derrubar. Acaba com isso daí, não gosto de Ethereum. Não, brincadeira, mas pode continuar falando. Desculpa, você estava falando, na hora que começou a falhar, você estava falando sobre que pode bater os 5 mil dólares, ainda que isso não é tão absurdo de ser dito. Sim, ele tinha falado dos 5 mil até esse ano, mas agora, nesse instante, eu até já acho provável que bata 5 mil dólares ainda esse ano, porque está 4.800 e uns quebrados ao longo dessa semana. Nesse instante, está 4.650 mais ou menos, então 5 mil dólares, plenamente factível. E o 12 mil dólares do Tasso, num curto período, eu também acho bem realizável. Justíssimo, justíssimo. Ó, muita gente aqui com a gente aí, viu? Muito obrigado a galera que tá aqui sexta-feira à noite, vocês aqui na BMC, muito obrigado, viu? Vamos juntos. Ó, o Rui das Neves aqui falando, Rafa, a Cardano, o Bo Williams disse em análise gráfica que está em um momento ótimo para entrar e até pediu depois do Marcos Saravalli para ele voltar a analisar e conferir a análise dele. Ô, Paulo, vamos falar sobre Cardano então. Você gosta do case de Cardano? Tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta, né? É uma moeda que sempre está no hype, né? Eu acho que ela é a sétima maior, hoje é a sexta maior criptomoeda do mercado em valor de mercado, né? Ela tem 66 bilhões de dólares em valor de mercado. Você gosta do case de Cardano? Então, a ADA Cardano, ela se enquadra em um tipo que eu chamo altcoin do Ether. Como assim? A gente tem o Bitcoin e a gente tem as altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin. O Ethereum, ele é uma altcoin, só que nem eu falei, o Ethereum atualmente ele já tem um ecossistema tão robusto, ele já é tão consolidado, que ele já se separou, ele já conseguiu se desgarrar disso. Então, na minha análise, o Ethereum ele não é mais uma altcoin. E a gente já tem no mercado criptoativos que buscam se assemelhar ao que o Ether é. Eles tentam fazer concorrentes, digamos assim, né, entre aspas, ao Ethereum. A ADA Cardano, por exemplo, é uma delas. Tem um outro que é a Solana, que também é uma concorrente do Ethereum, digamos assim. O que eu acho da ADA Cardano? A ADA Cardano é uma moeda que eu sou um pouco exposto a longo prazo, porque eu considero ela como uma aposta. Ela não é tão nova, ela já faz algum tempo que ela existe no mercado e até hoje ela não conseguiu entregar ainda o que prometeu de fato. Então, não estou considerando análise gráfica, tá? Isso aqui eu estou fazendo muito mais análise fundamentalista do que análise gráfica. Então, na parte fundamentalista, eu sou exposto porque eu acredito que se ela conseguir entregar o que promete, pode dar certo no futuro. Mas, atualmente, eu tenho outras apostas maiores do que a da Cardano.
Justíssimo, Paulo, justíssimo. Ó, a Drogaria e Farmácia São Joaquim está perguntando aqui pra gente. Rafa, fala sobre o Hash 11, né, o ETF. Para iniciar, vale a pena? Qual a sua opinião sobre o ETF de criptomoeda? Você gosta, Paulo? Eu acho que sempre tem essa questão, né, do ETF de cripto. Se não era mais fácil investir logo na cripto do que ficar pagando taxa de administração. Enfim, o que você acha? Então, eu acho que depende muito do perfil de investidor. Eu, particularmente... Paulo, tá? Pessoa física. Paulo, pessoa física. Eu não compro ETF porque para mim não faz sentido eu pagar taxa de administração, eu tenho um horário de comercialização, sendo que eu posso fazer diretamente. Mas agora pensa que você é um investidor do mercado tradicional que não quer aprender como guarda uma criptomoeda, como faz a custódia, não tem confiança nas corretoras do mercado de cripto. Então eu acho que faz total sentido. Eu acho que tanto os ETFs quanto os fundos de investimento com exposição a cripto abrem muitas portas para o mercado cripto de pessoas que antes não entrariam. Então, são pessoas que não têm confiança, que vão acabar conhecendo. ETF, você pode acabar entrando num fundo de pensão, por exemplo, ou uma empresa que não pode se expor diretamente, mas pode se expor via ETF. Então, muita gente que é maximalista em Bitcoin, por exemplo, critica bastante os ETFs. Só que eu sou o contrário, eu acho que é super válido para o mercado cripto. Eu, pessoa física, não compro, mas para o mercado cripto como um todo faz total sentido que ele exista para justamente conseguir trazer mais e mais pessoas para dentro da criptosfera de uma forma geral. O Hash 11 em específico, que foi o que ele perguntou, tem uma característica super interessante, que é que ele não é diretamente exposto a Bitcoin. Ele não é 100% exposto em Bitcoin. O Hash 11 ele é composto por uma cesta de ativos, que, se eu não me engano, são 7 ativos atualmente. Então, a gestora faz um rebalanceamento trimestral de acordo com o que os analistas delas acham melhor. Então, ele é composto majoritariamente por Bitcoin e Ethereum, mas ele também tem outros criptoativos dentro dessa cesta. Então, o Hash 11 ele tem essa característica que faz ele ser até mais interessante do que um ETF puro Bitcoin ou um ETF puro Ether que tem no Brasil. Show de bola, ô Paulo. Ó, o Cerveja aqui perguntando qual a nossa opinião sobre Oicoin, né? Oitcoin, a Oi, realmente aí essa cripto meio que não... Até Shiba Inu subiu, mas Oi não tá indo não, hein? Nem Dogecoin subiu e Oi não tá indo não. Mas enfim, ó... O MPK tá perguntando aqui, Rafa, pergunta, é que eu não posso fazer aqui, pergunta besta, não existe pergunta besta, tá? Besta é não fazer pergunta, então vem que vem. Quando abro o meu home broker para comprar Hash 11, vejo na lista de quantidade 1, 3, 4, 50, 150, é isso mesmo? R$ 66,40 seria equivalente a 1 apenas, fracionário misturado com lote? Ó, eu já te respondo isso, meu querido, deixa eu ver aqui. O Hash 11... esse momento ele está cotado a R$ 66,40 de fato. Então, é a mesma lógica, eu acredito, né? E o grande Paulo pode até contribuir aqui, né? Eu acredito que é a mesma lógica de qualquer ETF, IVVB11 e tal. Quando você vai comprar IVVB11 e é a mesma coisa, não muda nada. Não existe, enfim, o IVVB11 já é um lote, né? O 66, enfim, ele não muda, não existe IVVB11F. Porque não dá para você fracionar um ETF. Então, ele é um apenas, é um Hash 11 e ponto, acabou. E aí, a composição do Hash 11, eu não lembro agora de cabeça, mas na playlist aqui do Crypto News, tem uma entrevista que eu fiz com o pessoal da Hashdex, lá, o Samir Kerbaj, que é o CEO, se salvo engano, de lá, que ele conta toda a composição deles, a estratégia, enfim, não sei se é CEO ou CFO, posso estar muito equivocado, mas o Samir Kerbaj lá da Hashdex, ele conta toda a lógica deles aí, pro ETF deles, tá certo, MPK? Espero ter ajudado, hein? Aqui é para ser um espaço de ajuda mesmo. Paulo, deixa eu te perguntar outro negócio aqui. Metaverso. O Facebook anunciou que vai mudar o nome, mudou o nome, né, para Meta. Eu acho que todo mundo que adora tecnologia deve estar maluco nesse momento com esse negócio de metaverso, porque a Disney já falou também que vai ter um Meta aí, e eu fiquei muito feliz, porque com o dólar do jeito que tá, eu não ia viajar para Disney, mas nem em 2050, né? Então, pelo menos eu consigo abraçar o Mickey. Né? Você acha que esse negócio vai realmente revolucionar o mercado de criptomoeda? Você acha que agora, principalmente, né, com essas criptos que a gente tem ali, as chamadas, né, entre aspas, Ethereum Killers, né, Solana, Phantom, enfim, elas vão acabar tendo uma reviravolta, uma disparada
com essa história de metaverso, porque vai ter que ter um sistema de blockchain muito mais desenvolvido para conseguir suportar tudo isso? Ou você acha que é algo que pode acabar dando uma flopada, né? Que o hype vem, aí você, vamos, e aí não vai. O que você acha? Então, sobre o Facebook mudando o nome para Meta, até um parênteses antes, eu acho que parte dessa mudança foi um rebranding por causa de todas as denúncias. Eu acho que eles anteciparam um movimento que ia ser natural para tentar fazer um rebranding e vamos esquecer o passado, passou. Sobre a parte do Ethereum Killer, aí eu discordo um pouco, por exemplo, da Solana. A Solana, para mim, ela é uma alternativa ao Ethereum. Eu não considero a Solana um Ethereum Killer. A Solana é um outro criptoativo que eu sou exposto, que eu acredito, na minha análise fundamentalista, mais na Solana do que na ADA Cardano, porque ela já conseguiu construir um ecossistema mais robusto, por exemplo, do que o da ADA Cardano. Só que ainda é muito novo. Então, por exemplo, há 2-3 meses atrás, teve um ataque similar ao que seria um ataque de DDoS na blockchain da Solana, e a blockchain da Solana ficou quase que um dia parado, enquanto o time principal resolvia o problema da blockchain. Problemas acontecem, problemas aparecem para serem resolvidos. É isso que distingue um projeto bom de um projeto ruim. Um projeto ruim, ele não tem resolução. Um projeto bom, um problema resolvido. Então, a Solana, eu acredito também no longo prazo, mas eu não considero a Solana a morte do Ethereum. Pelo contrário, eu acho ela uma alternativa ao Ethereum e que super valida a tese do Ethereum. Ela existir significa que o Ethereum está dando certo. E sobre a parte do metaverso em si, eu vou ser até bem sincero com você e com quem está vendo a gente. Eu fico até um pouco com medo disso, porque a gente pode estar entrando numa Matrix e nem sabe, né? Que nem aquele filme Matrix que a gente não sabe que está vivendo dentro de um metaverso. Mas eu acho que chegou para ficar, eu acho que esse é o momento, sim, que ela vai começar a dar certo, porque não é algo novo. Eu lembro que em 2017, ou foi em 2018, não me recordo muito bem, eu fui num evento lá em Nova York chamado Ethereal, que era uma convenção de desenvolvedores de Ethereum. E lá eu conheci o pessoal de um projeto chamado Decentraland, que o ticker é Mana. E esse é um projeto que, por exemplo, agora supervalorizou nos últimos 15 dias, se você for olhar o gráfico. E naquele momento eu falava, pô, legal, bacana, mas eu tenho dúvida se é o momento, eu tenho dúvida se isso vai realmente vingar. E realmente, demorou 4 ou 5 anos para agora realmente cair no mainstream. Então, a partir de agora, eu já acho que é sim caminho sem volta, porque a gente já está com todas as tecnologias muito prontas, muito construídas para a gente poder fazer isso. O metaverso, no meio cripto, agora está ganhando força, por quê? Porque a gente já tem, inclusive, a parte de NFT, que são os tokens não fungíveis, né? Muito bem estabelecidos, muito bem construídos. A gente já tem galerias de obras de arte já no metaverso. Então, isso já tá pronto, sabe? É claro que cada vez mais a gente vai evoluir a nível de qualidade. Mas é a mesma coisa de videogame. Se a gente comparar um videogame ali do início dos anos 2000 para o videogame agora da última geração, você vai olhar o gráfico, você vai falar, caramba, é totalmente diferente, né? E na época você olhava e falava, caraca, que perfeito, esse jogador do FIFA tá igualzinho. Então é a mesma coisa que eu acho que vai acontecer agora no metaverso. Eu acho que agora chegou para ficar, eu acho que agora vai ganhar tração, e o que vai acontecer agora é se tornar cada vez mais robusto, cada vez mais real, digamos assim. E na parte de cripto, sem sombra de dúvida, alguns tokens relacionados a metaverso vão valorizar muito, porque vão ser aplicações realizadas. E alguns deles, inclusive, rodam na blockchain ainda do Ethereum e vão continuar rodando na blockchain do Ethereum. E você tem algum token aí que você acha que com essa história do metaverso deve se destacar aí? Obviamente, né? Isso é um tiro no escuro um pouco, óbvio, mas assim, que te agrada, né? Que te agrada aí a nova X-Infinity, vamos brincar assim, a nova X-Infinity, todo mundo quer a nova Magalu no mercado financeiro, né? A nova X-Infinity, então, aí do mercado cripto. O que você acha, Paulo? Então, que nem você falou, é bastante tiro no escuro, né, a gente conseguir, porque previsão já é algo difícil, né, algo que eu sempre fico até um pouco desconfortável, porque a gente não consegue prever o mercado cripto. O mercado cripto é muito volátil, é mais volátil do que o mercado tradicional, isso é um fato. Mas na parte de metaverso, eu aposto sim na Decentraland, na Mana, porque não é algo novo.
É um projeto que está sendo construído há bastante tempo, que foi apoiado no desenvolvimento pela Consensys inicialmente, que é uma grande software house, né, da rede Ethereum. É um projeto que já está sendo testado há bastante tempo, então eu acho bem interessante. Eu acho também bastante interessante um projeto chamado TVK, que é o Terra Virtua, porque ele é um projeto mais de NFT, mas ele é um NFT misturado com metaverso, porque você consegue criar como se fossem museus das suas obras de arte, permitir que pessoas entrem no seu museu com as suas obras, você pode cobrar dessas pessoas, enfim, tem todo um ecossistema legal, tem já parceria com diversos estúdios de Hollywood, por exemplo, onde você consegue comprar colecionáveis exclusivos. O próprio Axie Infinity não deixa de ser um metaverso, é quase como se fosse que nem aqueles animes, né, japoneses, que com certeza grande parte das pessoas que estão vendo aqui assistiam e jogavam nos seus Game Boys na adolescência ou na infância. Então, Axie Infinity acho que ainda tem algum tempo, e tem sim outros jogos também, né? Fora a parte de metaverso, algo que está crescendo bastante no universo cripto, é o que a gente tem chamado de blockchain games ou play to earn, né? Jogar para ganhar. E aí tem vários jogos super interessantes, inclusive, que estão oferecendo remuneração, digamos assim, por jogar. A parte de tokenomics, né, a economia baseada em tokens criada, é fenomenal, é muito disruptivo. Perfeito, Paulo. Ó, muita gente aqui com a gente aqui. Ó, o Igor Araújo falando, explica um pouco rapidinho o que é blockchain. Ô, Igor, ó, de forma muito resumida aqui para você, aqui um leigo, tá? Mas que a gente já fez um monte de programas sobre blockchain. Seguinte, hoje quando você vai fazer uma transação de dinheiro, banco, tudo passa pelo seu banco. Tem lá um cara no meio, lá um banco no meio, ou alguma instituição, enfim, que vai ordenar, que vai controlar aquela sua transação. Nas criptomoedas não existe isso, existe uma cadeia de blocos, ou seja, o que torna o sistema de criptomoeda inhackeável. Não sei nem se existe esse verbo, mas não tem como você hackear as criptomoedas porque é um sistema descentralizado, então ele fica lá. Você tem vários computadores aí que fazem o que a gente chama de mineração, que é um processo de validar aquela transação. Então você tem a validação da transação, né, e todos os computadores do mundo aí, né, de mineração vão estar nesse sistema, que é um sistema fechado. Então para alguém hackear, teria que hackear mais de 50% disso daí, é uma senha que fica mudando esqueci, acho que de 5 em 5 minutos, é isso, Paulo? Então na verdade é um hash que é gerado de 10 em 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, muito bom. E aí, você tem lá 3 etapas, né, que são os tais os blocos. Então, para você fazer uma transação, você tem que ter 3 verificações, e aí por isso que é o nome blockchain, cadeia de blocos, para você conseguir fazer uma transação dar certo aí num tempo muito rápido aí, né, nas criptomoedas. Então, por isso que cada sistema de blockchain é diferente. Então, você tem Ethereum, você tem Solana, você tem Helium, não sei, não, Helium acho que não é blockchain, mas você tem Phantom, enfim. Tô certo? É isso aí, ô Paulo? Consegui explicar bonitinho? É um bom resumo, É só importante frisar também, né, que nem você falou, cada criptoativo pode ter sua própria blockchain. Então, a blockchain do Bitcoin ou a blockchain do Ether, por exemplo, elas são computacionalmente, né, irhackeáveis, assim, porque elas já são tão robustas, já tem tantos mineradores, né, que é que nem o Rafael falou, que é muito improvável que alguém consiga fazer algo antes que o próximo minerador ache o próximo bloco. Improvável no sentido de não compensa. É mais interessante a pessoa se juntar à mineração do que tentar hackear. Ela vai receber uma recompensa minerando e se ela tentar, a chance dela gastar dinheiro é maior. Então a blockchain ela transforma o bad player em um good player, porque a pessoa que for mal intencionada vai perder dinheiro. Então é melhor ela se tornar um agente pró-blockchain. E um outro ponto interessante da blockchain é que ela é pública e imutável. Então tudo que é inserido, por exemplo, na blockchain do Bitcoin vai ficar ali num timestamp, ou seja, num selo marcando o dia e o horário, e qualquer um vai conseguir conferir isso para sempre. Não tem como alguém chegar num banco de dados, por exemplo, e apagar aquela transação ou mudar aquela informação. Por isso que a blockchain está sendo muito utilizada por diversos setores, para poder fazer supply chain, para poder fazer auditoria. Inclusive, tem diversos projetos, inclusive uma empresa brasileira que atualmente é sediada na Estônia, chamada Original Mai, que ela tem a parte até de votação via blockchain. Então, a blockchain é muito disruptiva por causa disso tudo que o Rafael falou e pelo fato dela ser transparente e imutável.
Exatamente, é legal pra caramba. Não é à toa que, enfim, você tem alguns governos que precisam, né, ter ali sua lógica estatal para conseguir fazer a economia rolar, que não gostam de criptomoedas porque não tem como ele controlar. E aí ele vai entrar no mundo digital para ter sua criptomoeda para poder tentar controlar aquilo ali. Bom, enfim, o MPK perguntou aqui, Rafa, outra coisa que eu ouço falar muito é que você não deve deixar as moedas nas corretoras e ter uma carteira, uma wallet, para guardar com mais segurança. O que seu entrevistado acha? Você gosta da ideia de wallet, ou Paulo? Você acha que todo mundo tem que ter logo de cara? Ou você acha que um valor ali mínimo para ter ali uma wallet para a pessoa conseguir ter um referencial? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu sou obrigado a concordar que uma frase que ele falou, ou que alguém falou nos comentários que eu li ainda agora, é super real, que é not your keys, not your coins, ou seja, não são as suas chaves, não são as suas moedas. Isso daí eu concordo integralmente. Mas eu acho que todo mundo tem que ter a sua wallet logo de cara? Não, por causa de valor. Antes da gente chegar nessa parte, eu só vou precisar fazer um briefingzinho antes. Existem diversos tipos de wallet. Wallet é carteira. Existe a hot wallet, ou seja, a carteira quente, que é uma carteira que ela fica o tempo todo conectado na internet. Então ela pode ser no seu desktop, no seu computador, no seu celular. Isso é uma hot wallet, é uma carteira que ela fica conectada à internet. É uma carteira mais prática, mas ela é menos segura porque justamente ela fica conectada na internet. Então, a gente tem a hot, que é essa que fica, e a gente tem a cold wallet, que é a carteira fria, que ela não fica conectada na internet. O tipo mais usual e o mais fácil de se usar de cold wallet se chama hard wallet. É como se fosse um pendrivezinho próprio, onde você consegue colocar as suas criptos ali. Eu, particularmente, recomendo, mas ela tem um certo custo de aquisição. No Brasil, a hard wallet mais barata, se eu não me engano, está custando cerca de 500, 600 reais. Então, vale a pena para todo mundo? Claro que não, logo de cara. Mas é claro que, se você já tem uma certa quantia de criptoativos, super vale a pena. É claro que você vai precisar estudar para saber tirar da corretora, poder colocar na carteira, enfim, mas é um estudo que eu super recomendo que você faça. Se você procurar na internet, você vai achar muito fácil conteúdo, muito fácil material ensinando você a fazer isso. E o porquê que isso é necessário? Não é nem pensando que a corretora vai roubar você ou algo do gênero assim. Já aconteceu ao redor do mundo da corretora roubar a pessoa? Já aconteceu, mas eu não estou nem entrando nesse mérito. O que pode acontecer? Você pode sofrer um ataque phishing, o seu e-mail pode ser hackeado e você pode clicar em um malware, ficar no seu computador e a pessoa conseguir transferir as suas criptomoedas. A corretora ela pode ser alvo de um hacker, por exemplo, porque ela tem muita cripto concentrada, então naturalmente ela vai ser mais alvo do que você. Então eu acho que sim, é super válido as pessoas estudarem sobre o que são as carteiras, o que são as wallets, e se puderem, dependendo da quantia de cripto que elas tiverem, comprar uma hard wallet para você poder guardar. Só que, naturalmente, não é logo de cara, não é imediatamente, justamente por causa tanto do custo, né, de aquisição da carteira, quanto também da aprendizagem. Porque você vai ter uma curvinha aí de aprendizado para poder guardar na sua própria carteira. É bem suave, mas tem uma curvinha. Perfeito, Paulo. Perfeito. Então, aí a resposta para o grande MPK. Manda bala, MPK. Manda bala, que aqui é aberto mesmo. Ó, vamos fechar aqui com a nossa última pergunta aqui, que o programa hoje rendeu, que foi uma beleza. Eu adorei, hein? E, gente, é isso mesmo. Venha mais vezes, ó. Geralmente o horário do Crypto News é quarta-feira, 7 horas ou 6h45, enfim, depende da duração do portfólio global. Mas se vocês quiserem Crypto News diário, manda bala. E, Paulo, quero você mais vezes aqui no Crypto News, hein? Adorei o papo. Ó, o Marcos Romera... É só chamar que a gente aparece. Fechado, vamos que vamos, hein? Ó, o Marcos Romera aqui perguntando, buenas noches, o que o Paulo acha da cripto Atom? Graças, Atom. Você conhece a Atom? Atom, essa nova cripto aí que tá no mercado? Que é a Cosmos, se não me engano. Eu conheço, mas não é uma... É a Cosmos, exatamente. Eu conheço, mas não é uma cripto que eu particularmente sou exposto. Nenhuma crítica muito forte a ela, mas ela não faz parte assim, das minhas apostas principais. De novo, nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação financeira, um conselho de investimento, são apenas minhas opiniões pessoais. Mas a Atom não é uma que eu me exponho.
Nunca vi nenhum grande diferencial nela para tirar de outra e colocar nela, ou então colocar nela ao invés de outras. Hoje, por exemplo, eu estou mais concentrado em algumas do que eu já fui antigamente. Eu estou no mercado desde 2016 e, naturalmente, eu já tive todos aqueles momentos iniciais de quem está chegando no mercado cripto. Que começa a ver aqueles tokens pequenininhos valorizando, aí quando você vai ver, você tem no seu portfólio 50, 60 projetos. É impossível, é inviável e nem todos valem a pena. Se você entrar, por exemplo, no CoinMarketCap, que é um site para você ver a capitalização do mercado de vários projetos de cripto, você vai ver que tem, não sei, 15 mil projetos atualmente. Todos valem a pena? Claro que não. Claro que não. Não são todos que valem a pena. Na verdade, eu até falaria o contrário. São poucos que valem a pena realmente. A gente consegue peneirar muito bem. Estou falando que a Atom não presta? Não estou falando que a Atom não presta. Estou falando que ela não faz parte do meu rol assim, de selecionadas. Atualmente, por exemplo, eu tenho algumas selecionadas de forma principal, que é o Bitcoin, porque o Bitcoin, para mim, ele sempre vai ser o rei dos criptoativos. Assim, quem fala que é o Bitcoin Killer, é um marketing para mim super negativo, porque eu já não confio. Porque o Bitcoin, para mim, sempre vai ser o rei dos criptoativos. Tipo Ethereum, quando vem um novo Neymar, né? Toda vez que vem um novo Neymar, você sabe que, já fica com o pé atrás, já se fala, cara, lá vai, entendeu? Não dá. Exatamente, é que nem a base do Vasco. Quando alguém fala, não, melhor do que o Felipe Coutinho quando era da base. Fala, porra, cara, tipo, já tá. É empresário querendo vender o jogador cedo. Só para fechar, então, o Ethereum, a Solana, porque eu acho ela um bom projeto alternativo à rede Ethereum e já tem um ecossistema robusto. A ADA Cardano é um projeto que eu acho também interessante, mas menos do que Solana, por exemplo, se a gente fosse escalonar. Um outro projeto que eu acho bem interessante, que não deve estar nem figurando no top 50 do CoinMarketCap atualmente, é a Decred, que o ticker é DCR, porque ele tem uma questão de votação, uma questão de um controle muito bom, inclusive as partes de votação via blockchain utilizam a blockchain da Decred. E aí eu tenho algumas outras, como a própria TVK, como a própria Mana, e algumas outras apostas que aí nem vale a pena muito comentar. Mas essas são as principais, assim, sem sombra de dúvida, e sempre tentando pegar mais fundamental do que gráfico. O gráfico é muito bom para trader, porque você consegue pegar um bom momento de entrada e talvez um bom momento de saída. Mas se você também casar a análise gráfica com a análise fundamentalista, você consegue, talvez, investir pensando no longo prazo, não necessariamente no day trade. Então, você pode ter uma carteira de hold, por exemplo, onde você compra e segura. Você se expõe e segura. E até que nem eu tenho costumado falar, né? Atualmente, não se expor, mesmo que de forma modesta, mesmo de forma pequena, em criptoativo, já beira a responsabilidade, porque... Saiu até na imprensa tradicional recentemente que Bitcoin... A imprensa tradicional falou Bitcoin, mas eu vou até expandir. Diversos criptoativos foram os únicos investimentos que passaram da inflação, por exemplo. Então, a gente está em um momento que está com uma inflação global e a gente está vendo cada vez maior o interesse por criptoativo. E, além disso, no Brasil, investir em cripto é uma forma de dolarizar o seu investimento. Então, isso é algo que merece, sim, ser pensado com muito carinho. Perfeito, Paulo! Nossa, que sensacional o programa de hoje. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao Crypto News, viu? Te espero mais vezes aqui, ó. Você falou que é para chamar, eu vou cobrar, hein? Então a gente vai chamar mais vezes, você vem aqui. A gente vem bater mais papo aqui. Só chamar. Fechado, então. Espero você mais vezes aqui no Crypto News, não só aqui como em toda a grade de programação da BMC News, está sempre muito convidado a vir participar. E tenha um bom fim de semana aí, um bom feriado. Aí eu sei que você é criptomaníaco igual eu, então deve ficar aí com o home broker aberto, porque no fim de semana e feriado não fecha. Mas enfim, que se Deus quiser, então o Bitcoin vai subir para a gente poder descansar no feriado. Tá certo? Tá tudo certo. Super obrigado de novo pelo convite. Obrigado para quem está assistindo agora. E é o que você falou, aqui no meu relógio... o principal é a cotação de algumas criptos. Eu fico entre o Bitcoin,
o Ether, as minhas principais. Eu fico vendo aqui a cotação no relógio. Então, de novo, agradecer o convite, agradecer a quem está assistindo a gente. Um bom final de semana, um bom feriado para todo mundo. Vamos aproveitar e não só fazer trade, porque o trade é para poder aproveitar. É verdade, isso é verdade. Valeu, Paulo, muito obrigado. Bom fim de semana aí, bom feriado e até a próxima. Obrigadão aí. Bom, gente, vamos lá então. Valeu. Aqui no nosso chat aqui, ó, o MPK falando, legal mesmo, pode chamar o Paulo de novo. Ele é sensacional, adorei o Paulo. Serei mais um criptofã do Crypto News. Ô, MPK, obrigado, seja bem-vindo aqui. Eu falei pra você, cara, pode vir, manda a pergunta que você quiser, que a gente vai aqui. A lógica é uma roda de conversa pra gente ir junto. Ele falou aqui, bom descanso para você também, meu querido. O Felipe Dias Alves aqui, pô, Felipe, desculpa, chegou bem no finalzinho da conversa, eu não consegui ler sua pergunta, mas pode mandar na quarta-feira que o analista que vier aqui, eu peço para ele responder. Você está falando sobre a Fala, Secret, Polkadot, a FTX, né, que é FTT aí, da FTX, que é da própria corretora, que enfim, bom, muito assunto bacana. O Marcos Romero aqui com a gente, o Rui das Neves, o Igor Araújo. Gente, espero que vocês tenham gostado do Crypto News de hoje, um Crypto News super bacana. Eu adorei, eu aprendo muito, aprendi muito. O Felipe Dias aqui falando, não sou o maior fã de cripto, mas curti as análises do Paulo. Sucesso, obrigado! Então venha mais vezes, pode vir, sinta-se em casa. Aqui é um bate-papo mesmo, bem descontraído, aqui uma roda de conversa pra gente falar desse mundo capcioso que é o mundo das criptomoedas. Então, vem que vem. Gente, eu vou... Olha lá, o Rafael Barata tá falando, primeira vez que consegui assistir todo o programa, bom demais. Obrigado, Rafael, tamo junto. Tem o Igor falando, vou estudar, conhecer o cidadão que minera Ethereum. Vem que vem, vambora, vamos junto nessa, que na alegria e na tristeza a BMC tá com você. Ó, gente, são agora 7 horas e 40 minutos, então eu vou ficando por aqui. Você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Eu volto Hoje é sexta, então é sábado, domingo, segunda não tem programa, porque é feriado, o mercado não abre. Então, terça-feira às 4 horas da tarde, eu volto no Top News com a grande Débora Oliveira e o Gabriel Monteiro. Ó, vocês se cuidem, hein? Se cuidem nesse feriado aí, né? Aproveitem, mas com moderação, entendeu? E a gente se vê, então, na terça-feira às 4 da tarde no Top News, tá certo? Então, um beijo a todos, bom feriado, descansem bem e a gente se vê na terça. Tchau, tchau!